Seja na ficção científica ou não, acertar o ponto de uma sátira é coisa para poucos. A linha entre a ironia e a glorificação pode por vezes se tornar algo tênue, e por isso, às vezes é preciso se utilizar de um recurso bastante controverso, o ridículo. Muito conhecido pelo seu filme Parasita, que fez história no Oscar levando 4 premiações, o diretor Bong Joon-ho vira e mexe aposta na ficção científica para contar as suas histórias. E depois de trazer algumas alegorias bem interessantes nas suas obras anteriores, ele retorna para o gênero em Mickey 17, filme que carrega uma sátira bastante inspirada na excentricidade de Paul Verhoeven. Adaptação do livro Mickey 7, de Edward Ashton, o filme nos leva para um futuro onde foi criada uma tecnologia de clones chamados descartáveis. Os descartáveis são pessoas que têm as suas memórias e genéticas guardadas em um servidor e são reimpressas cada vez que uma interação sua morre. É como se fosse um tipo de imortalidade, só que não. E Robert Pattinson é justamente um desses descartáveis, o Mickey 17, no momento em que o filme começa. Mickey trabalha na missão colonizadora de Niflheim, um planeta gelado para onde parte da humanidade vai depois de deixar a Terra em uma situação bem crítica. E ele é a principal cobaia para qualquer coisa, seja um concerto numa área perigosa, radioativa, ou na hora de ser injetado por algum vírus desconhecido. Porém, apesar de ser um clone, não pode existir mais de um Mickey ao mesmo tempo. Baseado em uma lei, que por sua vez é baseada em uma religião, uma nova interação só pode ser impressa quando a anterior morre. O filme começa justamente em uma missão onde Mickey é dado como morto depois de cair em um buraco de criaturas nativas daquele planeta, os temidos rastejadores. Mas diferente do que se esperava, os rastejadores não matam Mickey, eles levam ele para fora dos túneis. E assim que o desafortunado sobrevivente consegue voltar para a colônia, ele descobre que teria um grande problema. Afinal, Mickey 18 já tinha sido impresso e não estava disposto a abrir mão da sua vida. Apesar de se tratar de uma adaptação, Bong Joon-ho pega apenas a base da premissa do livro de Ashton e desenvolve da sua própria maneira, colocando muito do seu humor característico e também os seus próprios comentários e ideias. Algo que ele já tinha feito anteriormente em O Expresso da Manhã, que difere bastante do quadrinho no qual ele foi baseado. Enquanto em Mickey 7 nós temos uma história de colonização que é divertida, mas bem comum, que acaba sendo mais divertida nas narrativas secundárias do que na história envolvendo o Mickey em si, na adaptação cinematográfica o diretor monta toda uma sátira baseada na contemporaneidade. Uma sátira que por vezes pode parecer exagerada ou até inocente demais, porém é muito mais memorável do que a sua obra de origem, mesclando humor, um senso de aventura e até uma construção visual de forma bastante eficiente. Um dos pontos fortes do filme é o já citado humor do diretor. Com poucos minutos de filme, a sala de cinema já estava caindo na risada, com o Mickey enroscando no meio da impressão, como se estivesse saindo daquelas impressoras velhas, dos cientistas deixando o Mickey morrer de graça, assim, por pura distração, e tem um momento musical lá pro meio do filme que é simplesmente hilário. Mas o mais interessante é como ele faz das nossas risadas algo que no fim das contas soa trágico. Ainda falando da parte cômica, o próprio Pattinson contribui muito para que ela funcione, colocando no personagem um tom inocente e até bobo. Personagem esse que fica ainda melhor quando entra em cena Mickey 8, um clone visualmente idêntico, porém diferente. E a forma como Pattinson se transforma nessa segunda iteração é até impressionante. Só de você olhar as expressões e os maneirismos, você sabe qual é o Mickey e qual é o outro. Completando esse trio, ainda tem a Nasha, que ganha uma interpretação bem divertida pela Naomi Ekk, formando um trio de protagonistas que eu achei bastante carismático e que eu acho que casa com toda a proposta absurda dessa narrativa. Como era de se esperar, no lado vilanesco das coisas, o líder da colônia, Kenneth Marshall, e a sua esposa Aoife vão pro lado extremo da caricatura. Uma coisa que lembra os personagens da Tilda
Tilda Swinton e do Gyllenhaal, lá em Yorkshire. Aqui a ideia foi colocar em cena dois ditadores lunáticos e extremamente gananciosos, que, segundo o diretor, trazem características de diversas figuras políticas vistas ao longo da história. Acontece que o atual cenário global tem levado as pessoas a associarem o personagem do Marshall a figuras bem específicas. Afinal, um político egomaníaco que odeia minorias, promove um planeta de pessoas puras e é fantoche de uma instituição de valores duvidosos. E ok, mas como se não bastasse isso, ainda tem a constante manipulação que acontece entre empresa, política e religião, bonezinhos vermelhos com os dizeres one and only, e até a própria atuação do Mark Ruffalo é bastante provocativa nos seus maneirismos e até na fala. Aliás, o exagero do ator nesse papel é uma coisa que pode sim incomodar muitos espectadores, inclusive eu fui um desses espectadores. Enfim, dessa parte eu achei que a melhor coisa foi a personagem da Toni Collette, que é assim extremamente bizarra. Além de ser claramente uma figura bem controladora, ela tem uma obsessão por molhos que é esquisita e que surpreendentemente acaba se encaixando na narrativa. Pra mim, onde o filme mais peca mesmo é na hora de montar a sua estrutura. Mesmo se contendo bastante em construção de mundo quando comparado com o livro, tem horas que parece que o filme se perde dentro de si mesmo e aproveita mal algumas coisas que ele vinha construindo muito bem. O personagem Timo, do Steven Yeun, por exemplo, tem uma grande relevância no início e simplesmente desaparece em determinado momento do filme. Do nada retornam com ele lá quando tudo já foi resolvido. A Kai também parece que existe ali, mas não vai pra lugar nenhum. Sem contar que tem umas coisas que acontecem que vêm meio do nada. Coisas essas que eu não vou comentar aqui porque a ideia não é entrar em spoilers, mas quem viu o filme deve ter notado isso, principalmente no segmento final, com os rastejadores e outras coisas que aparecem ali dentro daquela colônia. No fim de tudo, pra mim, o que mais marca mesmo em Mickey 17 é a habilidade do Bong Joon-ho ao entregar uma sátira bem ácida dentro desse universo de ficção científica. Sátira que bebe muito de obras como Tropas Estelares e Guerra do Velho e acrescenta uns toques que remetem a Lunar. A questão filosófica dos clones, de eles serem ou não a mesma pessoa, existe, mas fica ali bem rasa, algo que também é raso no livro, que vai naquele clássico paradoxo do navio de Teseu, mas tudo bem, porque a ideia aqui não é falar sobre a clonagem e as suas problemáticas, mas sim sobre você ser alguém que foi feito basicamente para morrer. Uma das coisas que mais chama atenção quando se compara livro e filme é o número de Mickeys, que não bastou morrer 7 vezes no cinema, mas teve que ser 17. E isso é parte de todo esse exagero que o diretor traz para a narrativa, matando o Mickey muitas e muitas vezes para enfatizar a sua condição de descartável. Isso porque Mickey é a representação de algo bem específico. Aqueles que são vistos como descartáveis na nossa sociedade. Imigrantes, pessoas que são marginalizadas em geral, aqueles que realmente são colocados pelo sistema como desprovidos de individualidade, meros números. Tudo bem que é um filme, então é normal a gente rir de certas coisas que seria absurdo você rir na vida real. Mas quando nós paramos para pensar que minutos atrás as mortes do Mickey pareciam algo extremamente engraçado, o filme ganha um tom bastante sombrio. Inicialmente, uma das minhas críticas em relação ao Mickey 17 era o fato de no filme o personagem não ser um historiador, como no livro. No livro, o Mickey conta que ele vive de subsídio no seu planeta natal porque ele não encontra oportunidades de trabalho. Agora, com acesso contínuo à informação, as pessoas passaram a ver a história como um hobby. Se quisesse saber alguma coisa, era só acessar lá a internet e conferir a informação. Algo que, obviamente, ninguém fazia. E considerando o contexto que o filme é colocado, o fato do personagem ter uma curiosidade em relação à história seria algo condizente e até simbólico. Porém, eu fui buscar essa informação e, no fim, eu entendi o porquê dessa mudança. Porque a ideia do Bong foi tentar criar uma identificação entre o Mickey e uma parte bem específica do público. Em uma entrevista para SFX Magazine, ele conta que as mudanças feitas em Mickey 17
17 foram focadas em conversar diretamente com as gerações mais novas. Eu vi potencial para o personagem ressoar ainda mais com as pessoas jovens contemporâneas, especialmente a classe trabalhadora, porque é sobre um cara que precisa morrer todos os dias pelo seu trabalho, e eu acredito que isso por si só é fascinante. Colocando o personagem do Pattinson como alguém mais comum, tanto na sua versão mais inocente, quanto na sua versão revoltada, ele questiona por que, em meio a tantas discussões sobre o futuro e avanços tecnológicos, nós ainda vemos grupos sendo colocados um abaixo dos outros. Nós temos uma sociedade que progride muito em termos tecnológicos, porém é incapaz de melhorar quando o assunto é humanidade. Um progresso que acontece com o intuito de colocar mais dinheiro nos bolsos daqueles que já têm muito. E de fato, esse futuro do filme parece plausível. Não ficam dúvidas de que a intenção de Mickey 17 foi pegar com força na crítica social e deixar clara a visão do diretor sobre o mundo no momento em que esse filme foi produzido. Porém, como alguns de vocês devem saber, esse filme ele foi feito para ser lançado há 1 ano atrás. Ele foi adiado para esse ano por conta dos protestos lá em Hollywood, que também acabaram adiando o lançamento de Duna Parte 2, que era a maior aposta da Warner naquele momento. E esse atraso acabou fazendo ele sair num momento em que a crítica contida nele ganhou um gosto meio azedo. Talvez ele tenha até passado um pouco do ponto. Isso fica bem evidente no fim do filme, quando um personagem faz um discurso revoltado ali para os vilões. Discurso esse que é claramente uma fala do diretor colocada ali no meio. É um desabafo, um apelo. Mas no meio do cenário que nós vivemos atualmente, essa fala acaba soando mais como um grito de desespero. O que não tira sua relevância, mas torna o filme algo ainda mais trágico. Definitivamente, esse não é o meu filme favorito do diretor. Para mim, O Expresso da Manhã ainda é uma produção muito mais forte e sólida nas suas ideias. Porém, Mickey 17 consegue evocar o humor cínico e provocativo de diretores como Terry Gilliam, Paul Verhoeven, até o próprio John Carpenter. Ele claramente expõe as suas ideias sem qualquer medo de soar como estranho ou inadequado. Não acho que é um filme que vai se tornar tão celebrado quanto Parasita, até mesmo porque a ficção científica ainda sofre com aquele velho estigma do público querer ficar buscando plausibilidade para isso ou para aquilo, algo que definitivamente não é feito nessa história. Mas se você é o tipo de fã de ficção científica que consegue engajar com as insanidades de uma boa história e se divertir ali dentro da proposta que o filme traz, vale a pena conferir Mickey 17, que está chegando aos cinemas agora no dia 6 de março. E bom, essa foi mais uma dica de filme aqui no Central Pandora. Para mais ficção científica e seus diferentes mundos, continuem por aqui. E antes de encerrar, um agradecimento especial aos primeiros imediatos Nostromo, Alexandre Hausen, Joel Melo, Marco Marcos e Everton Carpes, o pessoal da Ponte de Comando, C. Emily Play, Pedrox e Guilherme Ian, e os oficiais de ciências Miriam Taylor, Lemuel de Souza, Paulo, Flávio Vieira e Júnior Souza, pessoas essenciais na nossa missão de levar a ficção científica por todas as galáxias.